Hoje é o dia mais feliz da minha vida por eu ter olfato, visão, todos os sentidos, por ter comida na mesa. Eu sempre falo essa frase porque é um exercício que a gente tem que fazer, que eu tento fazer, né? Às vezes a gente tem um quarto, um carrinho de comida, digamos, cheio de coisa, mas você só pensa naquilo que falta. Você tá ali com todos os suprimentos, tudo, mas só pensa em algo. Então a gente tem que sempre tentar fazer esse exercício. Do que hoje eu tenho para agradecer, né? Hoje pode não ser de fato o melhor dia das nossas vidas, mas alguma coisa fica, alguma coisa a gente fez que a gente nem nota, mas que outra pessoa sonha em ter, sonha em fazer. Questão, né, 96 fala sobre os diferentes graus. Ele pergunta se há diferença de escala entre os espíritos, né? E aí a resposta é sim. Questão 97. Existe um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? Aí fala, um número ilimitado, pois não existe uma marcação, né? Não tem uma divisão. Mas vamos na parte aqui mais técnica. Podem-se colocar em primeiro lugar aqueles que têm alcançado a perfeição, os espíritos puros. O da segunda ordem alcançam a metade da escala. O desejo de fazer o bem é a sua preocupação, é a máxima objetivo deles. Os da última ordem estão no início da escala, os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que retardam o processo. Acho que a gente está aqui, né? O progresso. Ele processo acostumado, né, com direito e essas coisas. Progresso. 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo de fazer o bem ou podem praticar o bem? Resposta. Eles dispõem desse poder, segundo o grau de sua perfeição. Alguns possuem a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Mas todos ainda passam por provas. Todos sofrem, né? Todos têm dificuldades, mesmo esse de segundo grau. Questão 99. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? A resposta é não. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no bem e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazer. Aliás, existem ainda os espíritos levianos que gostam de enganar. São mais enganosos do que malvados, gostam de brincar, né? Que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das coisas que eles riem, né? Então aqui a gente fala das escalas espirituais, né? Que há divergência de como eu poderia dizer, entre espíritos. Aqueles espíritos que são um pouquinho maior, outros que são, mas não tem uma divisão clara, e ele dá esse exemplo, né? Separando em três classes para tentar facilitar. E a gente para pensar, a gente tá, né? Acredito que a gente tá ali na mais baixa ali, né? A maioria na média do planeta. A gente quer fazer o bem, mas não faz nem o bem, também não faz nem o mal. A gente já não é tão ruim para fazer coisas ruins, mas a gente ainda não tá aquele ponto de se abdicar. Que nem eu lembro, a gente vê os amigos do Chico Xavier falavam, né? Ele abdicou da vida. Ele não podia comer, que as pessoas ficavam lá e aí tava sempre lotado, não sei o que. Aí disse que uma vez ele coitado, não conseguia almoçar, porque tava sempre muita gente, muita gente, muita gente. Ele foi expulso de casa praticamente, né? Porque vinha muita gente na volta. Muita gente, os familiares não aguentaram, mas essa parte do almoço ali, aí ele fugiu para um campo, né, parece, para conseguir comer, pegou uma marmita, uma história mais ou menos assim. Aí quando ele foi comer, pulou um cara no muro e falou: seu Chico queria falar com o senhor. Então a gente ainda não é o bom o suficiente para abrir mão do nosso bem-estar, de pegar e falar assim: essa noite eu vou sair de casa, vou deixar de estudar, vou deixar de fazer isso e vou tentar buscar ajudar, não sei o que. Eu não tenho nada, mas eu vou tentar conseguir fundos e ajudar as pessoas. A gente ainda não tem essa abrir mão da nossa própria vida, da nossa individualidade em prol dos outros. A gente tem às vezes o desejo de fazer o bem, mas a gente ainda, eu acredito, né? A maioria de nós seres humanos, a gente tá nessa escala, a gente já não tá tão ruim, a gente não tem desejos tão ruins, né? Quanto tinha há séculos atrás, mas a gente ainda não tá num grau para se considerar espíritos ali do segundo grau. A gente tá num grau bem, a gente não faz nem tanto mal e nem tanto bem. A gente tá ali no meio termo, no limbo, como se diz, né? É uma questão interessante. No futuro a gente vai ler outras partes, mas que tem quando eu falo de segunda morte, que o espírito vai perdendo, perde pelo espírito, né? Tem livros de espíritos sobre isso. E tem livros também, por incrível que pareça, e é um tempo que vai vir aqui, há espíritos que depois eles se evoluem tanto que eles se assemelham a anjos. Eles começam a criar aquela, porque a evolução vai fazendo isso.
A gente sabe que os espíritos, né, no plano espiritual, eles podem voar, eles já não tem aquele corpo. A maioria consegue, nem todos. Porque quando você tá lá, você ainda tem, né, que aprender a modificar, com nenhuma criança que é criança que não nasce caminhando, né? Então a gente tem que ver. E há espíritos lá que, devido ao grau de evolução, eles ficam bonitos assim, e se tornam querubins, se tornam anjos com asas. E é uma coisa que é complexa de a gente acreditar quando você pensa, não, isso é muito utópico. Mas aí converge, né? Toda aquela questão que a gente pensa. Então, né, aquilo que tinha lá na Bíblia, que tinha lá na Igreja Católica, que falava de arcanjos e anjos, tem um fundo de verdade. Não é uma coisa assim, que é total. Então, por isso que as religiões, todas elas são boas. E todas elas falam de um determinado ponto, né? Claro que um anjo, ele não vai estar aqui. Porque tem diferença, depois a gente vai estudar também, de anjo da guarda, que a gente acostumou a chamar de anjo, mas que ele seria um espírito amigo mais evoluído que nós, mas ele ainda não seria esse anjo que eu tô falando. Esse anjo que eu tô falando seriam poucos. A gente pega o exemplo de Francisco de Assis, aquele conhecido, né, guardião dos animais. Ele, pelos livros Espíritos Segunda Morte, ele já se tornou um anjo. Ele já passou pela Segunda Morte, ele já vive numa esfera muito superior. Então, quando a gente fala de anjos, a gente está falando de casos muito excepcionais, assim, de seres que de fato transcenderam e viveram a vida toda em prol do outro, né? Vidas e vidas, séculos e séculos. E a gente tem, né, que Chico Xavier e Emmanuel, o guia dele, trabalharam, né, só nessa parte do espiritismo. Eles já estão há 200 anos ininterruptos trabalhando. Um ajuda de um, aí um outro, né, que o Emmanuel já reencarnou, e o Chico Xavier, que dessa vez, o Chico Xavier quer ser o anjo da guarda dele. Então o espiritismo é uma coisa muito interessante, né? E é bom, quanto mais a gente lê, mais a gente começa a desbravar, né, novos objetivos e novas visões, que nessa questão do anjo, quando se imagina, a gente vai demorar, aí é uma coisa que já, né, mas séculos, milhões de anos para chegar, talvez, não sei quantos mil anos pra gente conseguir talvez chegar nessa evolução, mas a gente vai chegar. E a gente não pode pensar, falta. A gente tem que pensar que a gente já foi uma plantinha minúscula e a gente já tá aqui, ó, com milhões de células nos nossos organismos, né? Nós já passamos pelo reino vegetal, pelo reino mineral, a gente já passou. Imagina. E depois nós já viramos animais, nós já estamos bem evoluídos. E nós temos que galgar mais coisas. Nós não estamos no nosso limite. O ser humano, o ser vivo, ele não é o final da raça. Ele é mais um. E nosso corpo físico, ele ainda vai evoluir muito. A gente tem monges budistas que conseguem hibernar. Eu não sei se vocês... Quem estuda talvez já não ache tão... Hoje eu estou falando de coisas bem nada ortodoxas, nada como... Há monges que eles conseguem, que a gente vê, eles ficam lá meditando. Tem uns que conseguem ficar anos sem comer, sem beber. Eles ativam uma parte do cérebro que os cientistas dizem que seria possível. Os ursos, nós nos dividimos